não com o Zubeldia, mas com o auxiliar, foi os desfalques, né? Faltou muita gente, está difícil, tem que mexer, tem que... e aí o Caleri volta, não sabemos, porque, claro, tem que ver a minutagem. Você acha que o Zubeldia chega mesmo? O que o Belmonte falou ali, vai descer do ônibus com a gente para pegar o Santos. O Caixinha já não vai descer do ônibus, né? Não, eu acho que a declaração, para mim, tem uma... O prazo da declaração, o jogo do Santos, acho que ele tem uma lógica na avaliação da direção do São Paulo. Qual é? Até o jogo contra o Santos não vai voltar nenhum jogador. O Caleri pode voltar porque estava suspenso. Talvez volte o Arboleda. Como cobrar melhora numa semana em que você... O Ferreirinha citou, né? Não teve Arboleda, Pablo, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. E no intervalo, sem Alisson e Luciano. O time do São Paulo que joga o segundo tempo, a linha do segundo tempo é a linha da Copa São Paulo, né? Aliás, que era um clamor da torcida, mas seria, como disse uma vez o Zubeldia numa entrevista, melhor que eles fossem lançados numa situação de oportunidade e não de necessidade, né? Então o São Paulo tinha o Lucas Ferreira, que virou titular, Matheus Alves e o Rian Francisco. A linha de ataque contra o Cruzeiro, que foi um dos times que mais investiu para a temporada, que é aquilo, começa com Caio Jorge, coloca o Lautaro e deixa o Gabigol para a terceira opção. Eu coloco o Dudu no segundo tempo, enfim, o William ou o Fagner. O Wallace, que custou 6 milhões de euros. Cara, o Cruzeiro meio que poupou. Houve um rodízio do Jardim. Ele tem feito um rodízio, mas ontem eu acho que ele foi inteligente, ele fecha o time, né? Ele estava jogando sempre com 3 atacantes, ele jogou só com uma dupla, retirou o meio de campo. O São Paulo só tinha 2 jogadores no meio, o São Paulo não tem primeiro volante atualmente, né? E aí acho que o Cruzeiro controlou o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo, com essa troca dupla, Alisson e Luciano, arrisca ainda mais. O São Paulo não jogou com 3 zagueiros ontem, jogou com 2 laterais e tal. Chegou o primeiro gol. E aí aquilo, quando começam as trocas, não tem muito para onde correr, né? E essa tem sido a situação. Quando o Ferreirinha fala do Arboleda, o Arboleda é um jogador que no jogo aéreo é praticamente insuperável. Então, num escanteio, ele é capaz de tirar todas as bolas. O Juan é um bom zagueiro, mas ele não tem essa capacidade. Quem foi disputar no escanteio era o Alves, Matheus Alves com o zagueiro do Cruzeiro. O zagueiro do Cruzeiro faz assim no Matheus Alves. Dá aquela tirada da jogada, o menino, ele cabeceia e o Caio Jorge empurra. E acho que o São Paulo, diante da circunstância tal, eu imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo, assistindo o jogo. Falei, agora é o momento do Cruzeiro torcer a faca. São Paulo está destruído. O Cruzeiro preferiu jogar pelo empate, administrou depois do empate. Comemorou o empate. Comemorou, a torcida eu comemorou. Achei esquisito. Mas sei lá, talvez seja um momento, mas falei, nossa, a oportunidade de ganhar do São Paulo no Morumbi é essa, né? Com tudo que o Cruzeiro investiu, e não é pouco não, hein? Mas o momento lá também não está bom. Mas para o Cruzeiro não perder do São Paulo é grande Saiu atrás notícia. no placar. A torcida é traumatizada, perde todas. Mas a decisão da Copa do Brasil. Aí tem o histórico, ok, mas concordo. O São Paulo estava muito fragilizado, mas muito fragilizado, né? O São Paulo estava jogando no segundo tempo com a dupla de volantes, sem Bobadilha e Marcos Antônio, que são 2 jogadores que não marcam. E aí empata o jogo e a torcida do São Paulo vai ao time. Eu falei, claro que acho que a vai é mais direcionada à comissão técnica. O Zubeldia nem estava lá, né? Mas é para ele e tal. Mas é como se estivesse vaiando os garotos, né? Que estão ali jogando, os 3 estão ali. Por que você vaia? Todo mundo ouve a vaia. O garoto da próxima vez, talvez ele não arrisque a jogada que ele arriscou no jogo anterior, né? Então tem uma questão aí, acho que complexa, de fato. Cada vez mais ganha força a corrente para a troca de treinador, a gente vem falando isso. É como se um treinador qualquer, com esse elenco, fosse capaz de fazer algo melhor. Eu duvido. Se eu tivesse essa convicção, eu falaria. E aí tem uma questão, o que falta? O Carlos Belmonte que deu foi uma das primeiras declarações públicas de apoio, embora com a duração de uma semana, né? Sim. Mas eu não é o popular prestigiado. Mas com uma semana, né? Não é assim, ó, meu treinador até o Mundial, sim. até a parada do Mundial seria um recorte, né, Napoleão? Porque
não tem semana de intervalo até o Mundial, né? É só jogo, tá? Ou o meu com técnico até o final do ano, né? Como o Palmeiras fez algumas vezes, o Fortaleza fez algumas vezes, né? E cumpriu, né? O Bahia fez algumas vezes, né? Falando do... né? O Rogério Ceni teve por um fio, o Vojvoda teve por um fio, o Abel também teve lá atrás. E aí depende muito da convicção. Agora, da direção, que é pouca, e é uma direção que está lidando com muita dificuldade com essa decisão de apertar os cintos diante de um cenário que os adversários, ninguém está apertando o cinto. Vídeo adversário do São Paulo, o Cruzeiro. Aí, eu acho que eu vejo, estava conversando aí na redação, o Thiago, nosso editor, o São Paulino em geral, a mídia que cobre o São Paulo, os ex-jogadores do São Paulo, comentaristas, os caras, eles estão muito distantes da realidade do São Paulo. Porque uma coisa é falar que o clube é grande, e sempre foi e sempre será. Agora o São Paulo tem um ano de time médio. Mas o São Paulo não é grande. Vou cometer a indelicadeza de São dizer Paulo que você acha que vai brigar para não cair. Não é para tanto. O Napoleão, o São Paulo não perdeu no campeonato e não ganhou. O São Paulo tem um dos elencos mais curtos da Série A do brasileiro. Mas brigar para não cair? Ué, qual que é o problema? Qual que é o vexame nisso? Não. Se você está não tô falando sabendo... em vexame. Qual que é o vexame? É que eu acho que não vai brigar para não cair. Qual que é a diferença do São Paulo para os clubes que vão brigar para cair, para não cair? Ele tem jogadores melhores. E tem uma outra diferença, né? O São Paulo está disputando a Copa Libertadores à Vera. E o São Paulo joga tudo sempre nos Jogos da Libertadores. E tem a Copa do Brasil também. E tem a Copa do Brasil. Então não é assim, o Juventude. Já fiz 6 pontos no Alfredo Jaconi, porque meu objetivo é não cair. Eu não tenho a Libertadores na quarta-feira. Ele vai descansar, o Mirassol vai descansar, os outros alguns... O que aconteceu ali? O São Paulo tinha... O Lucas Ferreira... Por que o jogo foi às 5h30? O horário diferente. Para dar um mínimo intervalo para o São Paulo, que jogou na quinta-feira. O time estava morto. Por que o Ferreirinha pediu para sair? Exato. Os dois jogos ele pediu para sair. Exatamente. O técnico crucificado no primeiro jogo e no segundo jogo, ele fez gol nos 2 jogos. Só que ele não aguentava jogar o jogo todo. Mas eu acho meio apocalíptico. Inclusive, não é. Prevendo o Zubeldia continuando, claro. Não é apocalíptico. É porque É realidade. A realidade é essa. Você concorda que o São Paulo vai brigar para não cair? O Napoleão não precisa ser esse o termo. Deixa eu... O São Paulo tem uma temporada de time médio pelo investimento que fez. Isso eu concordo com você. Então é para não correr risco na Série A. Eu trocaria por baixa expectativa. Então, mas que seja. Qual que é a diferença? O torcedor entender que a briga está lá com o Palmeiras, com o Flamengo. O Thiago não está entendendo. O cara que está lá atrás do gol, ele está achando que o São Paulo é o São Paulo campeão mundial de 2005. E não é. O time do São Paulo é fraco. Ponto. O time titular não é. O time titular nunca jogou, então, é isso que eu tô não falando. vai jogar nunca, foi que os caras... O elenco pode ser, mas o time titular não é. Então, ele joga sem 6 contra o Cruzeiro, depois sem 8, e é vaiado como se tivesse o time titular. A vaia também, acho que é um pouco pra mim, como é o terceiro jogo sem ganhar em casa, isso pega... Não, 2x0 empate na Libertadores, são 3 jogos 2x0 com a Aliança. A forma como foi, entendeu? O que é, meu? Eu acho que são 3 jogos em casa sem ganhar, então isso seguidos, isso daí eu acho que tira um pouco o torcedor do coisa, mas... Tira, porque qual que vai ser a principal dificuldade do São Paulo na temporada? Dentro ou fora de casa? Tá evidente que é em casa. Sem Lucas e Oscar, o time não consegue criar. Porque existe aquela coisa de você ter que ser o protagonista. Exato. E aí é verdade. Sem os dois não dá para ser. Porque especular fora é uma coisa. Exatamente. E aí São Paulo trouxe o empate do Cruzeiro de Minas. Opa, legal. Atlético de Minas. Ninguém se importou, se fosse o contrário. Né? E uma coisa, contra o Atlético. Uma coisa que o Arnaldo falou que pouca gente percebeu o elenco envelhecido, ele não é problema só para jogar todos os jogos. Na hora da recuperação também é difícil. É óbvio. Esses caras demoram mais para voltar a ficar apto e voltar a ficar à disposição, né? Tem mais essa ainda, que eu acho que isso é um problema. Então, do tipo, o Lucas aos 23 anos, ele já tinha voltado. Exato. Sim. Ele já tinha voltado. Sim, claro. O Oscar aos 25 já tinha voltado. Exato. Só que os caras vão demorar um pouquinho mais para voltar, sem dúvida nenhuma. Agora, tá chegando numa situação, Napoleão, que eu imagino que mais dia menos um dia ocorra a queda de técnico e que qualquer técnico que vier tenha que entender essa situação do São Paulo e tem que comprar essa ideia. Esse é o grande assunto
Comprar essa ideia, porque, por exemplo, o Rogério Ceni não quis comprar essa ideia. O Dorival lá atrás não quis comprar essa ideia. Ele quis dirigir o São Paulo protagonista. O São Paulo não... Que invista no mercado compativelmente, que brigue pelas primeiras posições. Sabe por que o Arnaldo tem razão? Sobre brigar para não cair? Ou Sim, brigar para não cair. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de fôlego, de regularidade, certo? Então vamos lá, se o São Paulo tivesse este time titular que tem para jogar só o brasileiro, ele ia ter vários meios de semana para recuperar os seus jogadores e estaria a Vera jogando o Campeonato Brasileiro com o seu time titular. Time titular que percebe-se que o Luciano não tem capacidade para liderar esse time sem os outros dois. Ele não consegue liderar. Ele pareceu não cansado ontem também. Não é do perfil dele, inclusive, e nem da qualidade dele como jogador para liderar este elenco com esses jovens num jogo de Campeonato Brasileiro. Porque você olha para a tabela e fala São Paulo e Juventude no Jacone, certo? Com esse time aí, com esse segundo tempo, cheio de jovens, não anda. Porque, veja, não anda por quê? Porque o embate físico é muito grande. Esses jogadores jovens, eles vão chegar ao final dos 90 minutos cansados, mais cansados que está o Alisson, mais cansado que está o Luciano, mais cansado que está o Arboleda, mais cansado que estão os dois alas. Então, ou o torcedor do São Paulo, de novo, pega no colo, troca a fralda, dá a mamadeira para os caras, porque é tudo bebê, ou vai brigar para não cair mesmo, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não há perdão. Não há... Veja Vitória e Atlético Mineiro. Veja que os times que a gente acha que vão cair logo no início, como eles lutam como se fosse o último respiro do sujeito. É como se eu visse o último pedaço de picanha na minha vida. Falar, este pedaço, se você não comer, você morre. Cara... O time sabe. Então. O Vitória sabe. Essa dissociação da realidade que leva time grande para cair. Qual é a programação da volta dos jogadores do São Paulo? Para qual partida? Botafogo? Não. Libertar no Paraguai. O São Paulo pensa na Libertadores. Quantas vezes o time titular jogou o brasileiro? Nenhuma. Nenhuma das 3 rodadas. A última vez foi contra o Corinthians, certo? Não, aí é todo mundo, né? Mas aí eu acho que tem um erro aí. E tem um erro não só do Zubeldia, mas da direção também. Claro. É ter largado o estadual. Deixa esses caras prontos para jogar a temporada. Exato. Não. Mas daí é aquilo, né? Mancini é aquilo. Né? O estadual, pelo menos até a semifinal, um jogo grande nós vamos ter que fazer. Aí vai, tal, o Lucas machuca contra o Palmeiras, ou tal, não sei o quê. Mas a questão é que o estadual, ele atrapalha, sobretudo para quem não ganha, mas o desafio para esse elenco do São Paulo, que é curto e limitado, era quando começassem as 3 competições ou as 2 simultâneas. Não é o estadual. Copa do Brasil que não nem concorda começou, com nada. Nem começou. Tivemos o sorteio E o São Paulo de novo. E sabe o que vai acontecer, Napoleão? Você vai... Desculpa, Arnaldo, mas sabe o que vai acontecer? Você vai ter a seguinte situação. O Vessone vai olhar para mim e falar, com essa carinha dele, lindo, falar assim, a vida como ela é. Sabe o que ele vai me dizer? Quando o São Paulo tiver umas oitavas, por exemplo, mata-mata de Copa do Brasil, você fala assim, pô, mas você tem um jogo no Brasileiro, fim de semana, meio de semana, oitavas de final, e na outra semana, Campeonato Brasileiro de novo, né? Sabe o que o establishment fala? A vida como ela é. Tem que ganhar. Você é São Paulo, você não pode ficar fora. Oitavas vai passar, Náutico, beleza, passou. Quartas, São Paulo e... Novo sorteio, mas aí livre. Inter, né? Vamos lá, que seja. Tá. Então você pega São Paulo e X no Brasileiro, que já não é fácil. São Paulo e Inter, o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Valendo 7 milhões, aí eu pedi que... Mais aí você fala assim, pô, mas se passar das quartas... Você tá a 2 jogos, 3 de ser campeão, de ganhar 100 milhões. E aí, dane-se o brasileiro.
você vai se danar mesmo, porque não tem elenco para jogar. De novo, a Libertadores... Ou eu tô errado, velho? Não tá. Agora, Eu tô louco. a Libertadores pro São Paulo, pro São Paulino, pro jogador, pra comissão técnica, pro diretor, é diferente de que qualquer outro clube. O São Paulo perdeu a Libertadores no ano passado pro Botafogo, os caras entraram em depressão. É outra coisa, não tem como... E o São Paulo tem um treinador que está invicto a 12 jogos na Libertadores, por exemplo. Teve um pênalti de tirar o campeão. Pois é, a Libertadores São Paulo não vai tirar o pé. E aí o que vai acontecer? A cada rodada seguinte, anterior, ele vai com o brasileiro com o time dos garotos. Agora, O cenário já está montado. chegando numa reta final de brasileiro, São Paulo e Mirassol brigando para não cair, o São Paulo tem recurso para trazer jogador. Não vai Então, Napoleão, mas aí que tá. tem. Mas o Napoleão. Não Mirassol é não isso. tem. Não, mas em tese ele não vai poder fazer isso esse ano, você entende? É isso que não está explicado. Mas aí vem o que o Massa cara fica falou. achando que ele vai trazer o Dorival e vai trazer um Isso. outro Lucas, o outro. Não vai. Pois é, mas aí o Massa tem toda a razão. Ou você rasga o plano de contenção econômica, já paga a multa do Zubeldia, contrata o Dorival e 5 jogadores. você concorda e isso? quebra o clube. Você ou concorda? você. Com o quê? Com essa decisão, rasgar o plano de contenção e mandar Não embora. concordo. Então, aí é o que. Agora sim, diferente para concordo. mim do Santos, do Caixinha, o Zubeldia não tá nesse alerta, cara. Mas então, não, é que tá, a direção do São Paulo, eu acho que ela pensa como eu estou, a direção de futebol. Agora, eu não confio que o presidente aguente a bucha do plano que ele estabeleceu se a corda vier pro pescoço. E, de novo, para mim, o Zubeldia é o técnico para esse cenário do São Paulo. Um cenário de clube médio para esse ano. Porque não adianta o companheiro chegar na TV e falar: técnico não corajoso, técnico que é covarde tem que dirigir a LDU e não São Paulo. O São Paulo tem uma temporada de LDU. E às vezes acontece isso pro time grande. Não é nenhum vexame isso, pelo contrário. A LDU, que diga-se de passagem, é enorme, tá, gente? Sim, e foi campeão da Sul-Americana. Eu tô só falando, ele vai jogar contra o Flamengo, pode tirar o Flamengo da Libertadores. Eu estou dizendo que isso não é vexame, pelo contrário, é uma atitude corajosa do São Paulo. Então é isso, galera. Tá aí, né? O Arnaldo aí é um cara que a gente já sabe que é defensor do Zubeldia, do trabalho do Zubeldia. Pra mim, o trabalho do Zubeldia tá num momento muito ruim, né? Algum momento já foi a favor da demissão, outros não, né? Mas eu entendo que o São Paulo tá muito desfalcado, pessoal. Muito desfalcado, muito jogador da base jogando. Então, assim, complica muito também. Eu consigo entender também que o elenco tá todo desfacelado. E o Ferreirinha, cara, que a gente tava criticando tanto, não tava bem, começou a jogar bem e tal. Então, assim, só quem tá com 3 pontos só no Brasileirão. Só que a gente vai jogar contra o Botafogo quarta-feira lá no Newton Santos, no sintético. Domingo tem o Santos no Morumbi com o Neymar já de volta. Então, tá complicada a situação. Eu não sei a minha opinião, não tenho opinião formada se eu só for demissão ainda ou não, de coração, velho. Falando assim, comenta aí o que vocês acham aí, vamos debater nos comentários aí. Mas é uma situação muito complicada do São Paulo, no Brasileirão, tá? Então, todos que querem pra Band Esporte, link aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. E o Arnaldo, eu gosto das análises do Arnaldo. Eu só não tenho essa convicção toda que o Zubeldia seria o melhor treinador pra gente. Comenta aí o que vocês acham aí, mas não esquece de deixar o like e se inscrever não, valeu? É nóis!